Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Estou começando uma sequência de lives aí com um cafezinho da manhã, 7 horas da manhã aqui, né? E para a gente falar um pouquinho sobre sistemas de portaria remota, redes de computadores, a importância disso para formação técnica, né? Para sua formação como técnico de sistemas de segurança. Beleza, galera? E aí, o que eu quero trazer, pessoal? Se você aí trabalha com sistemas de CFTV, alarme, segurança eletrônica, dá um toque, vamos tirar umas dúvidas aqui também. Estiver precisando saber algo sobre portaria remota, escreve sua dúvida aqui que eu posso te chamar e a gente pode responder aqui ao vivo, beleza? Galera, então é o seguinte, eu trabalho com redes de computadores, né, já há muitos anos, e entrei no mercado de segurança eletrônica aí também há alguns anos. E o que acontece? Tudo hoje, né, no mercado de segurança eletrônica é IP. Então, DVR, NVR, câmera, alarme, comunicação. Então, eu percebo que muita gente tem essa dificuldade ainda no mercado e acaba perdendo oportunidades boas, né? E aí eu quero trazer um pouco alguns conceitos que muita gente ainda não tem legal. Por exemplo, muita gente, eu vejo, próprios técnicos lá da nossa empresa e tal, sabem ali instalar um DVR, um NVR, sabem até configurar a câmera IP, mas não entende muito bem a relação disso, né, entre esses equipamentos. Então, quero trazer um pouquinho mais de clareza aqui para esses dispositivos, né? Por exemplo, a maioria aprende na raça, né, no dia a dia, mas não sabe o conceito de um endereço IP, por exemplo, não sabe o conceito aí de um servidor DHCP, de um gateway, né? E aí eu vou falar um pouquinho disso aqui para a gente tentar ajudar e dar uma esclarecida para vocês, né? Cara, então vamos lá. Quando você instala um dispositivo na rede, um NVR, câmeras IP, você vai entender que cada dispositivo na rede tem que ter um único endereço IP, né? Agora, mas por quê? Às vezes você até já sabe disso, mas por quê? Imagina que um endereço IP de uma câmera, de um NVR, etc., é como se fosse o número, o endereço da sua casa, né? E a rede fosse a rua da sua casa, por exemplo. Então, se na rua da sua casa tiverem duas casas com o mesmo número, o que vai acontecer? Você vai pedir um iFood, né? E o cara vai entregar sua pizza, ou vai entregar sua pizza no vizinho, ou simplesmente volta e não entrega mais. Então, cara, esse é o conceito por que você precisa de ter um dispositivo com cada IP na sua rede, né? Para que os dados, as informações cheguem corretamente para aquele dispositivo. Se você tiver mais de um IP, ou a informação vai chegar para o dispositivo que você não quer, ou não vai chegar para ninguém, vai dar conflito de rede. E é por isso que muitas vezes o cliente te liga e fala assim: pô, cara, a câmera toda hora cai, fica preta, a comunicação aqui do interfone não completa, né? E muitas vezes você está com o dispositivo ali entrando em conflito, né? E aí, como isso pode acontecer? Vamos tomar um cafezinho aí, ó. Como isso pode acontecer? Quando a gente deixa uma rede de CFTV com servidor DHCP ativado, isso é mais comum, tá? E o que é o DHCP? Muitas vezes você vê lá no DVR, por exemplo, você vai configurar uma câmera IP e tá lá, vai lá em rede, né? Vai imaginando aqui que na live eu não consigo fazer passo a passo de tela, mas imagina aí que você está na câmera IP, no NVR, e vai lá na parte de rede e tem lá estático e DHCP. O que é isso? Estático vai ser o IP que você vai configurar ali na mão e que ele não vai alterar mais. DHCP, ele vai receber um IP aleatório ali do roteador, do modem, de onde ele estiver ligado, né? Então, suponhamos que você deixa em DHCP, ele vai pegar automaticamente ali um IP, sei lá, 192.168.020, né? A câmera, suponhamos uma câmera IP da garagem, do prédio. E aí, o que acontece, cara? Beleza, ele distribuiu para aquele IP. Suponhamos que dá uma falta de energia ali, o modem reinicia, né, o roteador reinicia, e aí quando ele volta,
ele pode distribuir um outro IP para essa câmera, por exemplo, 21, 92.168.0.21. E aí lá no DVR você já tinha configurado ele como 20, né? Então ele não vai atualizar sozinho ali no DVR, então aí a câmera fica preta. Outra coisa que pode acontecer o DHCP expira, né, de 4 em 4 horas, 8 em 8 dias, né, depende da configuração do roteador. Aí ele pode simplesmente pegar o IP que ele distribuiu para aquela câmera e dar, sei lá, para um celular de alguém, né? E aí você fica sem a câmera de volta também. Então esse é um dos motivos. Você deixar o DHCP ativado no sistema de CFTV-IP, você corre o risco de aquelas câmeras IPs que estão configuradas no NVR perderem endereçamento, certo? E como que resolve isso, cara? A gente pode trabalhar com IP estático, né? Cada câmera que você configurar vai lá na parte rede, IP estático, seta ali o IP que você quer e obviamente você faz uma tabela, anota isso, né, para ficar mais simples, seta ali o IP que você quer e pronto, e aí configura no DVR, no NVR aquele IP. Na hora que você for buscar, né, no NVR ele já vai buscar aquele IP e não vai alterar mais, né? Então essa é uma forma. E aí é por isso que a gente precisa ter um IP só para cada dispositivo, certo? E aí, cara, o que a gente tem mais de conceito? Você imagina ali aquela tela de redes, né? Então você tem ali IP, máscara de rede, logo abaixo o gateway. O que é o gateway, cara? É importante você saber, você sempre coloca o IP do roteador no gateway. Tá certo, é isso mesmo. Então, se você está na sua rede local, no DVR, no NVR, IP, você vai pôr lá no endereço do roteador no gateway. Mas por quê? Gateway, cara, é o portão de saída. Então, do inglês, ele é portal, portão, porta, ou seja, é o caminho que o dispositivo vai fazer para sair para a internet, por exemplo, que é o nosso caso. Então, você tem que dar o caminho que o dispositivo vai ter para falar assim, olha, para sair para a internet é por ali. Então, é o gateway, beleza? Então, se o seu roteador interno é um 92.680.1, você vai ter que colocar o gateway em todos os dispositivos no 92.680.1. Mas por quê? Para indicar para aquele dispositivo que, para ele sair para a internet, ele tem que bater naquele roteador primeiro, tá? E o roteador vai fazer o quê? Dar rotas. Por isso que ele se chama roteador, né? Então ele vai fazer ali, vai dar a rota para você sair para a internet, beleza? E aí, cara, o roteador ele vai fazer uma coisa interessante também, que é o NAT, né? Que aí é que muita gente pega, por exemplo, o que eu vou fazer para abrir porta para acessar uma câmera local, ou para liberar a porta para acessar um DVR, um NVR, ou uma câmera que está numa matriz, outra na filial. Então tem muitas essas demandas, né? Se você precisa de abrir portas para outros dispositivos, você vai usar o NAT ali no roteador. E aí, cara, você vai entender o roteador ali, fazendo a nossa analogia, como o porteiro de um prédio, tá? Então, e as portas seriam os apartamentos do prédio, vamos falar assim. Se você precisa que alguém chegue no apartamento 1201, por exemplo, você vai ter que dar o endereço, que é o endereço IP, né, mais a porta. E o NAT vai fazer essa entrega. Então, se alguém bate lá, você chega num condomínio e bate, cheguei na rua tal, toca o interfone, o porteiro vai te atender e você vai falar assim, qual apartamento você quer ir? Você, 1201. Beleza, entra aqui, pega o elevador, vai para o 12, à direita, primeiro apartamento. Então isso é a porta, o roteador vai fazer isso, ele é o porteiro do seu prédio. Agora, se você chega no prédio e não sabe falar qual que é o apartamento que você vai, o porteiro não tem como te indicar para lugar nenhum. Por isso que você precisa das portas. E as que a gente conhece aí hoje, da Intelbras, por exemplo, 3777, 37777, né, de NVR, 80 para acesso web, 554 para acesso também de dispositivos, né? Então, por isso que você tem que mandar portas quando você manda um dispositivo para acesso remoto. E aí você tem que liberar essas portas no roteador, para o roteador saber para quem que vai entregar. Por exemplo, se você quer ver uma câmera IP da garagem, o IP dela é o 92.680.20, né? Então você tem que indicar para o roteador que você quer ir no 92.680.20,
dois pontos, que é a porta 37777, que é a porta de acesso para visualização, né, de imagens, etc. E aí o roteador vai pegar aquilo e vai falar assim, ó, pá, chegou uma requisição aqui para a câmera da garagem, porta 3777, deixa eu ver se está liberado. Se tiver liberado no roteador a porta para aquele dispositivo, ele encaminha, beleza? Então o roteador você vai entender que é o porteiro do prédio aí, sacou? Vamos ver aqui, então a gente tem o DHCP, que distribui os IPs na rede, né? Ele seria, sei lá, a prefeitura da cidade ali, né? Vamos falar assim. Então vai distribuir os números das casas, temos os IPs, que são os números das casas, né? Temos aí o gate, aí o roteador, que é o porteiro do prédio, as portas ali, os apartamentos. Então você tem todo o fluxo, né? O número da casa, o número do prédio, o número do apartamento. Certo, pessoal? E aí, o que um switch vai fazer? O switch ele vai agregar tudo isso para a gente poder comunicar com os dispositivos, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Bom dia, meu amigo, sou técnico de instalação de portaria remota e também já configuro os equipamentos. Porém, chega na parte de configuração do microtik e VoIP, não sei configurar. Você indica algum local de curso? Ah, indico. Agora, link na bio aqui. Curso Portaria Remota Avançada. No curso a gente consegue, eu ensino toda essa parte de integração, né, de redes, então tem uma parte só de microtik, tem uma parte só de redes, tem uma parte toda de integração de dispositivos. Pode no link da bio aqui que tem o endereço para o curso, e está na promoção agora, tá? Então você consegue ter todo esse caminho, né, para poder implantar sistemas de portaria remota, que na minha opinião hoje é o sistema mais rentável para o técnico, né? Então hoje você vê assim, concorrência com sistema de alarme muito grande, concorrência com sistema de CFTV analógico, então todo mundo faz, né, cara? O primo, todo mundo tem um primo do tio, do vizinho que instala a câmera, né? E portaria remota não. Portaria remota, a barreira de entrada é um pouco mais alta, então a pessoa já precisa ter alguns conhecimentos a mais para poder entrar. E obviamente o ganho financeiro é bem melhor, né? Então, mas é bem melhor não só porque tem menos gente fazendo, mas porque você instala mais coisas, né? Então, suponhamos, você pega um projeto aí de câmera IP para fazer, que já é um projeto bacana, 16 câmeras, não sei, cobra aí 100, 200 reais por câmera, depende da sua região, mais a instalação, sei lá, puxa aí uns 2.500 reais, que é uma boa grana, né? Porém, se você pega uma instalação de portaria remota, além do sistema de câmeras, você instala sistema de alarmes, controle de acesso, fechaduras, portas. E aí imagina, você vai acumulando tudo isso. Aplicativo, integração, roteador, microtik. Cara, uma instalação simples de portaria remota é 6 mil reais, 8 mil reais para um condomínio simples, tá? Para uma empresa de portaria remota simples, né? Chegou aqui, qual a importância do BGP para o funcionamento no cliente? Cara, para portaria remota a gente nem usa tanto não, beleza? Mas se você for usar mais para provedor, etc, né? Então a gente consegue usar na portaria remota, o que é mais importante hoje para portaria remota é VPN. Então se você trabalha com portaria remota, com conexões, né? Principalmente conexões que você vai compartilhar dispositivos e acesso remoto, a VPN é o principal. Então VPN hoje, IPsec, VPN, OpenVPN, né? Você faz entre os microtics, então eu ensino lá também no curso Portaria Remota, então aí a gente ensina como fazer VPN entre um microtik, entre um condomínio e uma central de monitoramento, né? Então tem todas as aulas lá certinho. Então, pessoal, o que eu quero deixar de recado interessante aqui? Pegar conhecimento mesmo, tá? Então, às vezes parece que é um pouco difícil, né? A gente fala esses conceitos, parece um pouco mais abstrato. Depois entra lá no YouTube, procura lá Portaria Remota Avançada, e que tem uns vídeos mais que dá para mexer, né, com tela e tal, mostra os dispositivos, porque por aqui é difícil, né, de ficar compartilhando tela, ficar mostrando na prática como funciona. Mas aparentemente pode ser um pouco mais difícil, né, falando esses conceitos, mas não é não, viu, cara? Assim,
com passo a passo, com checklist bonitinho ali do que você precisa para fazer, dá para pegar fácil, né? Dá para pegar tranquilo. E, cara, aumenta demais o seu portfólio de serviço, aumenta demais tudo que você pode oferecer para o cliente, né? Naqueles momentos, o cliente que te aperta, né? Fala, cara, você consegue fazer um acesso remoto para mim? Consegue fazer interligar meu escritório com minha matriz, né? Então, você consegue aumentar mais ainda o seu portfólio. VPN ou LAN to LAN? VPN, tá? LAN to LAN já usei muito, funciona legal também, é interessante, mas na escala, cara, você não consegue escalar isso muito bem, não, tá? Então, dependendo da operadora e da região, você não consegue fazer essas ligações muito melhor. Então, hoje eu prefiro para escala, para crescimento do negócio, VPN. Já usei bastante LAN to LAN também, né? E, cara, pega conceitos de rede se você não domina, porque você vai conseguir ampliar muito mais o seu serviço. Por exemplo, lá no curso, lá tem uns alunos do curso que hoje dão consultoria para empresas de portaria remota. Então, o que acontece? Eles atendem outras empresas de portaria remota, né, do Brasil inteiro, para fazer a parte da integração. Então, não só fazem a parte da instalação, instalam controladoras de acesso, tal, local, mas pegam empresas de outros estados que chegam nesse ponto, né, que assim, 90%, 99% dos técnicos vão entregar ali o hack pronto, o acesso remoto, tudo bonitinho, no padrão, bacaninha, tal. Mas na hora de fazer a parte, de fazer a ligação mesmo, de colocar funcionando, de integrar aplicativo, de integrar tudo, o cara não sabe fazer. E aí muitos alunos do curso fazem essa consultoria, né, à distância e integram o aplicativo, integra o Situator, integra o Gear, né, configura a VPN, configura o MikroTik e cobra aí 800, 1.200, 2.000 reais para fazer essa configuração à distância, né? E aí você expande seus horizontes aí para o nível Brasil. Então imagina, você não vai depender só fisicamente de estar no local para poder ter um serviço, para poder faturar, né? Então deixo aqui assim, cara, é um mercado gigante, viu, o Jonas? João, né? Desculpa, tô vendo aqui, o João. É um mercado gigante e tem uma galera ganhando bastante grana com isso lá do curso, o pessoal que é aluno lá. Então, presta consultoria para o mercado no Brasil inteiro. Então, como que você chega nisso, cara? Entra em contato, liga para empresas de portaria remota, né, no Brasil todo. Cara, eu trabalho com MikroTik, integração, entendo do Situator, entendo do Gear, tal. E vou deixar aqui meu contato para se você precisar integrar. Cara, não tem gente no mercado que faz isso, tá? Então, hoje, assim, para você ter uma ideia, a gente tem aí, sei lá, 1.300.000 condomínios no país inteiro. Cerca de 13 mil, mais ou menos, tem portaria remota instalada. Então é um mercado gigante. Já deve ter mais ou menos umas 600 empresas no país de portaria remota, na última pesquisa que a gente viu. Então é um mercado gigante. E como eu sofro lá na minha empresa de técnico, não tem técnico para poder instalar. Então todos os técnicos nossos lá foram treinados por nós mesmos dentro da empresa, né? E aí eu peguei esse método, esse treinamento e montei o curso que disponibiliza, está aí com mais de 1.700 alunos e crescendo cada vez mais, graças a Deus. Beleza, pessoal? Então, assim, vamos deixar aqui, ó, conceitos de rede é fundamental. Se você instala hoje sistemas de segurança eletrônica e não tem os conceitos, aprender sobre IP, DHCP, Gateway, né? É fundamental para resolver problemas do dia a dia e para aumentar o seu portfólio de serviços, tá? Nós vamos fazer algumas lives aí, eu estou iniciando essa hoje, então nos próximos dias, 7 horas da manhã, quem tiver a fim de entrar para a gente trocar uma ideia, vamos fazer acontecer. E a ideia é melhorar o mercado, né? Trazer mais conceito, deixar melhorar a vida das pessoas de uma maneira geral, beleza? Galera, valeu, brigadão, vou continuar tomando o meu
cafezinho ali, que agora temos que ir para a luta, né? Um abração para todo mundo.